Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. A carta que veio foi a carta do 9 de paus. 9 de paus é a carta do desafio. É aquele desafio final, é quando algo vem e você já está estressado, você já está cansado. Quando você pensa que você vai terminar um trabalho e de repente aparece algo que não ficou bem feito, aí você vai ter que refazer aquilo ali. Então, assim, é como se fosse um sacrifício necessário para obter uma vitória, para chegar ao final, né? Embora geralmente a pessoa chegue com algum prejuízo, sabe aquele desafio que você tem que concluir, que você tem que tirar a força das entranhas para concluir, mesmo que isso não lhe gere nenhum ganho, mesmo que isso seja só para honrar sua palavra. Essa carta ela fala muito disso, né? Então é como se você no dia de hoje, nós daqui todos tivemos que é como se fosse um aviso, ó, faça, conclua, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não queira, vá até o fim. Mesmo que você não vá obter nenhum lucro, mas mantenha a sua palavra, honre esse sacrifício até o fim. Esse é o obstáculo mais complicado, que é quando você avista a situação, você já vê que a coisa está se concluindo, de repente aparece mais um obstáculo, mais uma barreira que você diz, eu não aguento mais. Então essa carta ela fala muito disso, então você tem que tirar força, porque essa carta ela é necessária, você tirar força de dentro da alma para poder concluir o que tem que ser concluído, mesmo que isso não lhe leve a lugar nenhum. Você tem gente que diz assim, nada e morre na praia. Essa carta diz, você não pode morrer na praia. Você tem que chegar até a praia, você tem que respirar fundo. Mesmo que você passe mal, mesmo que você... Mas você tem que ir até o fim. Você não pode desistir tão perto, né? Se você... Desculpa, gente. Agora faltou a voz. Se você precisa, né, concluir algo, se você precisa... vencer, passar por cima, ter que, até do próprio orgulho, ter que redimir, ter que fazer alguma coisa, mesmo que isso lhe custe um preço, é como se o dia hoje fosse, faça, tenha força, vá até o fim, não desista. Se aparecer algum obstáculo no seu caminho, passe por cima dele, crie força, encare, veja que essa possibilidade existe. Alguma coisa pode não dar certo já de imediato hoje como você queria, como você estiver esperando. Pode ser que você tenha uma negativa, mas essa negativa ela tem uma chance ainda de vir uma positiva. É algo que aparece no caminho justamente para poder ver se você desiste, para ver se você enfraquece. Então essa carta ela fala muito em relação a esses desafios, né? E que depende da gente também enfrentá-los. Geralmente o 9 de paus é uma carta que fala de um desafio, de uma... Quando você já tá, sabe? Você já tá assim por conta, quando você já tá cansado demais, quando você já lutou tudo que tinha que lutar. Por isso que é tão difícil essa carta. Porque é quando você tem que ver assim, não posso. Cheguei até aqui, eu tenho que ir até o fim. Sabe? Não. Deus não botou esse desafio pra mim, pra me deixar agora perder, não. Vou até o fim, vou concluir isso aqui. Mesmo que eu fique cansado, mesmo que eu não tenha o look que eu queria, mesmo... Tá entendendo? Então essa carta ela fala muito disso. Então no dia de hoje, passe por cima dos obstáculos, mesmo que eles apareçam quando você já estiver desgastada. Não diga não dê ré, vá em frente e resolva o que tem que ser resolvido. É isso que a carta fala como o desafio de hoje, como uma carta que fala de conselho, de movimento, de ação, para que se resolva o que tem que ser resolvido. E assim, eu diria que um banho para uma carta dessa que traz essa opressão, esse peso, né, essa dificuldade, esse cansaço de ter que enfrentar alguns desafios, são o alecrim, que ele purifica você, ele dá força. O alecrim é uma das melhores ervas para dar um sacode, né, para fazer que ele purifique, ele limpe e ele dê força, gás, assim, vamos, sabe aquela coisa, aquela respiração para você fazer. E o eucalipto. São os dois que eu vejo assim como ele dá uma acalmada, purificada e uma força necessária para você concluir. Porque ele faz com que você alinhe suas energias e crie força. Porque ele traz a vibração de bons espíritos para perto, para ajudar, né? Tanto o alecrim quanto o eucalipto. Mas nesse caso o alecrim seria melhor. E pode molhar a cabeça. Tanto faz o seco quanto o verde. Pode e deve molhar a cabeça. Cada vez que você tiver que enfrentar situações, sempre tome um banho de alecrim, que ele vai seu campo energético ele vai dar uma revigorada para você enfrentar aquele desafio.
né? Hoje, dia 4 do 1, 4 e 1, 5, 5 e 7, 12, que dá 3. Então, assim, é a Imperatriz com a influência do enforcado. Isso significa, é uma carta muito boa, a carta da Imperatriz, porque ela traz êxito, ela traz autoridade, ela traz força, ela traz uma influência muito forte de fertilização, de ganhar as coisas, de conseguir prosperar dentro de uma situação, dentro de um trabalho. Mas o enforcado, nos primeiros 6 meses, ele mostra que você tem que ter uma paciência, porque o enforcado ele é justamente a posição de espera com o sacrifício. Quer dizer, você vai obter, você tem uma chance muito grande de obter êxito, é um ano favorável, mas que você precisa pagar um preço. Precisa passar por cima de uma limitação, precisa ter que passar por algum sacrifício. E os primeiros 6 meses talvez não sejam tão fáceis assim. Porém, a influência da Imperatriz, ela traz o êxito afirmado. Só se você desistir. Mas se você aceitar, entender que precisa esperar, entender que é uma necessidade, até porque é uma carta que fala de um aprendizado, de um sofrimento para ter o aprendizado. É uma carta kármica. Então, é como se você tivesse que... Não deu certo agora, mas vou esperar até o meio do ano, vou fazer de novo, vou entrar no curso, então vou ter que fazer uma dívida aqui, mas eu vou ter que pagar isso aqui até o meio do ano, vou ter que fazer um sacrifício e tal, é mais ou menos por aí, que são as limitações necessárias para obter o êxito, né? E a Imperatriz, ela é uma carta de êxito. Então, vá em frente, não desista, que talvez o primeiro semestre traga uma necessidade de sacrifício, mas com êxito. Para você correr atrás, para você ter um objetivo. Então, não desista jamais. É isso que o jogo, que a carta fala dentro dessa questão que eu senti aqui para quem está fazendo aniversário e quem está nessa vibração, ok? Pois, gente, um abraço, uma excelente quarta-feira, vencendo os desafios, tendo força e pensamento elevado, né? Porque se a gente olhar para baixo, a gente desiste. Tem que olhar para cima, para aquilo que a gente quer, olhar para o foco, né? Beijo, gente, e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.